minuto, estou abrindo aqui, tá, pessoal? Hilário, boa noite. Boa noite. Aqui, deixa eu te contar. Eu tava fazendo trabalho com a Ana, e aí eu queria saber se, sobre os ferros fundidos, a gente achou 4. Aí eu queria saber se são esses 4: cinzentos, nodular, brancos e maleáveis. Isso aí. Show, Isso mesmo. show. Mais algum ou não? Não, né? Só esses 4, né? Não. Valeu. Isso aí. Nós fomos até capítulo 9. 43. Só faz tanto tempo que a gente tem aula, né? Nem lembro mais o que está acontecendo aqui. 43. Vamos nas ligas eutetoides. Vou terminar aqui. Vou falar da aula, depois a gente fala do exercício, tá? Do e-mail que eu passei para vocês aí, né? Todo mundo já pode estar presente aí, tá? Olha só. Então, a gente viu aqui a parte das ligas, né? As ligas hipoeutéticas, que são essas ligas antes do ponto eutético. Nós vimos as ligas. Então, a liga hipoeutética tem aqui ferrita proeutetoide e depois essa linha tem perlita. As ligas hipereutéticas têm cementita proeutetoide e
perlita. E agora, quando a gente avalia o ponto eutetoide, né, a liga que tem composição aqui de 0,76, ó, o que acontece? A austenita, quando ela é resfriada, ela chega nesse ponto aqui, ponto eutetoide. Quando ela é resfriada, nesse ponto a gente tem condição de equilíbrio, que ela toda a austenita vira perlita. Então é uma estrutura única, né? A perlita a gente sabe que são duas fases, né? A cementita com ferrita, né? Mas essa junção que é formada nesta temperatura, né? Condição de equilíbrio, toda a austenita vira perlita. Então por isso que nesse ponto tem 100% de perlita, tá? Lembraram disso? Então, o material tem aqui, ó, o que está preto aqui é cementita, o que está branco é a ferrita, né? Então, a ferrita com a cementita, ligadas as duas, formam nessa junção aí, em camadas lamelares, elas formam a perlita, tá? Quantidade na microestrutura. Lembra aquele cálculo que nós fizemos no capítulo 8? Existe um cálculo muito parecido agora para o capítulo 9, tá? Então, esse cálculo é o seguinte: nós podemos calcular quanto de perlita, quanto de ferrita, quanto de cementita que tem no aço, né? Em qualquer composição. Para isso, eu tenho 3 pontos importantes. O primeiro ponto é esse, ó. Esse ponto aqui, que não tem nome, ele é um ponto que ele tem 0,022% de carbono. Esse ponto ele tem 100% de ferrita. Este é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é esse, ó, que é o ponto eutetoide, que ele tem 0,76% de carbono, 0,76% de carbono. Esse ponto é o ponto eutetoide, 100% de perlita. E este ponto aqui na extremidade, ele tem 6,7% de carbono e 100% de cementita, tá? Então a ideia é o seguinte, ó, parte da ferrita e aí começa a aumentar a cementita, né? Até que chega a 100% de cementita. Só que como cementita está misturado com a ferrita, uma parte dela... Então, quando ele começa a se formar, a cementita aqui, ele está dentro. Então, começa a aumentar a quantidade de perlita, até que chega aqui em 100% de perlita. Depois, continua aumentando a quantidade de cementita, só que agora fora da perlita, porque atingiu a solubilidade. Então, aumentando a quantidade de cementita, a perlita de 100% ela começa a diminuir, até que chega nesse ponto que daí vai ter 100% de cementita, que é esse composto aqui, ó, Fe3C, tá? Então, 3 pontos importantes que nós precisamos saber para fazer o cálculo. Esse ponto aqui, 100% de ferrita. Este ponto, 100% de perlita. Este ponto, 100% de cementita. Esse daqui, em termos de carbono, 0,022. Esse daqui, 0,76. E esse daqui, 6,7 de carbono. São os 3 pontos. Baseado nesses 3 pontos, a gente vai localizar o ácido. Então, o teor de carbono, qual é o teor de carbono? Tem 0,4, vai estar aqui. Tem 1%, está aqui. Tem 5%, vai estar aqui. Então, a gente consegue determinar qual a quantidade, qual é a estrutura do aço ou do ferro fundido. Tá? Isso vale para ferro fundido também, na condição de equilíbrio. Tá? Como que a gente faz? Para uma liga hipoeutetoide. Para calcular a quantidade de perlita, observe o seguinte, ó. Se eu tiver... Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse C0 aqui. Esse ponto aqui, pensando do lado esquerdo, tem ferrita. Do lado direito aqui tem perlita. Então, o que está... Aquele grão listrado é perlita. Aquele grão branco é ferrita. Como que eu faço para calcular a porcentagem? É simples, né? A gente não pega aqui... Quantidade de ferrita é o lado oposto, 0,76 menos a composição, dividido por 0,76 menos 0,22. Lembra que a gente faz o lado oposto? Se eu quero saber a quantidade de perlita, é o lado oposto. Esse valor aqui, esse C0, menos o 0,22, dividido pelo total. 7,6, né? 0,76 menos 0,22. É isso que está aqui, ó. Então, a quantidade de perlita é o lado oposto. Esse ponto menos 0,22, 0,66 menos 0,22.
Tá aqui. Aí a gente consegue calcular a quantidade. Porém, então isso daqui eu consigo calcular a quantidade de perlita. O que não é perlita, para uma liga hipoeutetoide, o que não é perlita é ferrita. Ferrita proeutetoide, aquela que está fora, aquele grão branco. E aí a soma desses dois tem que dar 100%. Então, se eu souber calcular esse daqui dá 40%, esse tem que dar 60%. Tá? Então, pode fazer a conta ou pode subtrair aí do 100. Né? Vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Imagina um aço com 0,35% de carbono. Tá? Calcule a quantidade de ferrita proeutetoide e de perlita. Então, se eu quero ferrita e perlita, aonde que eu vou estar localizado? Ó, eu vou estar localizado nesse trecho aqui. Ó, o 0,35 tem essa composição. E eu vou fazer isso daqui, esse cálculo. Ó. Ou é ferrita proeutetoide ou é perlita. Então, pegando aqueles valores, né? Cadê o meu mouse? Peraí. Então, do lado de cá, ó, tem 0,022. Horrível, né? Esse 0,76. Esse daqui é perlita, esse daqui é ferrita. E aqui vai ter o teor de carbono, que é 0,35. Se a gente está calculando a quantidade de perlita, o que eu vou fazer? Quantidade de perlita eu pego o lado oposto, ó. Então vai ser 0,35 menos 0,22 e divide pelo total. 0,76 menos 0,22. Isso vai dar 44% de perlita para esse material, tá? Para achar ferrita, e esse tracinho aqui em cima, né? Ele é a ferrita proeutetoide. Então, ó, se fosse um aço... Aqui, ó. Esse aqui poderia ser o aço 1035, né? Aquele que está lá. E essa parte preta teria 44%, né? 44%. E a parte branca teria os 56%. É lógico que aqui já deu para perceber que tem mais preto, porque tem mais carbono. Ó. Esse é um aço que tem mais carbono, tá? Mas essa é a ideia, tá? Ok? Ficou claro isso daqui? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo. Tá, então agora a segunda pergunta. Ó, presta atenção na pergunta. O mesmo aço, não mudou a composição. Só que agora a pergunta é ferrita total e cementita. Então, olha o cuidado que a gente vai ter que ter agora. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever aqui mesmo, tá? Depois eu apago. Olha só. Eu tenho 3 partes aqui, ó. Esse daqui, ferrita, esse perlita, esse cementita. Eu vou colocar CE aqui para ficar fácil. Cementita. Aqui 0,022. Aqui 0,76. Aqui 6,7. Tudo isso daqui por cento de carbono. Aonde que está o aço? O aço está aqui, ó. 0,35. Ok? Quando a gente faz isso, olha só, a primeira conta, a letra A, anterior, eu calculei ferrita proeutetoide e calculei perlita. Essa foi a conta da letra A. Esse daqui deu 56%. E esse daqui 44%. Só que a perlita, o que é a perlita? A perlita é ferrita e cementita. Só que esta ferrita é a ferrita eutetoide. E a cementita também é a cementita eutetoide.
Por quê? Isso aqui está dentro da perlita. Beleza? Agora, olha para a pergunta aqui. Qual a ferrita total e sementita? Quando eu faço essa pergunta, ferrita total, eu poderia até colocar sementita total aqui, né? Mas quem que é a ferrita total? Observe que não tem mais perlita. Por que que não tem mais? Como que eu vou calcular a ferrita total? Ferrita total é isso daqui, ó. Tudo que está dentro da perlita, que é essa parte, mais o que está fora, certo? E quem que é a sementita? A sementita que está aqui, ó, é a sementita que está dentro da perlita, só tem ela, é a própria sementita tetóide. Para a gente fazer essa conta, eu vou eliminar esse negócio da jogada, esquece esse perlita aqui, ó, isso não existe mais. E aí, que conta que a gente vai fazer? Eu vou calcular de ferrita a composição do aço, lógico, e a sementita. Entenderam? Então, se eu vou calcular ferrita total, qual é a quantidade de ferrita total? Vou mudar de cor aqui. Deixa eu ver se dá para ver esse, ó. De laranja, melhor. Qual a quantidade de ferrita total? Eu pego o lado oposto, que é 6,7 menos o teor de carbono, dividido pelo denominador, que é o total, 6,7 menos 0,22. Ou se eu quiser calcular sementita, eu pego o lado oposto. É esse daqui, ó. Atrás desse daqui. Entenderam essa bagunça aqui? Não sei se vai ficar muito ruim aqui, tá muito fodido, né? Deixa eu apagar. Então, olha só. Quem que a gente está relacionando? Eu estou relacionando esses dois pontos. Ó. Meu aço está aqui, só que esse ponto para mim não interessa. Então, eu vou analisar esse ponto com esse ponto. Aí eu vou calcular tudo que é ferrita e tudo que é sementita, dentro ou fora da perlita, tá? Então, como que eu vou calcular ferrita total? É 6,7 menos esse 0,35, né, que eu estou pegando lá do oposto, dividido pelo total. 6,7 menos 0,022. Esse que está aqui, ó. Ferrita, ó. Ferrita total, tá? 6,7 menos 0,35. Dividido pelo total, 6,7 menos 0,022. Então, nesse aço, ele tem 95, nesse aço aqui, né? 0,35% de carbono, tem 95% de ferrita. Ferrita total, tá? Dentro ou fora da perlita. E o que sobrou? É sementita. 5% é sementita. Que sementita que é essa? É a sementita eutetóide, que está dentro da perlita. Entenderam, pessoal? Abrir um negócio aqui, deixa eu ver. Eu tinha feito um resuminho em algum lugar. Ah, isso aqui, ó. Acho que era isso que eu tinha feito, né? Que eu mostrei alguma aula aí. Ó. Acho que eu mostrei a aula passada. Ó. Quem que é a ferrita total? É a eutetóide mais a proeutetóide. A proeutetóide, que é o que está verde, eu calculei na letra A. Essa daqui, ó. Essa ferrita que está aqui é a proeutetóide. Ela está separada, aquele grão branco. Essa daqui, 95, é a ferrita total. Então, ó, eu calculei a ferrita total e calculei a ferrita proeutetóide. Aí vem a letra C. Letra C. Calcule a fração de ferrita eutetóide. Quem que é ferrita eutetóide? Como que eu vou calcular a ferrita eutetóide? Eu vou calcular aqui, ó. Eu não tenho a total? Eu não tenho a proeutetóide? A proeutetóide da letra A. A total da letra B. Quem que sobrou? A ferrita eutetóide
ela vai ser a total menos a proetetóide. A total 95, a proetetóide de 56. Tá aqui, ó. 95 total, 56 a proetetóide, aqueles grão branco. Então, quanto que deu de eutetóide? 39%. Entenderam, pessoal? Ou seja, resumo aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Quanto que tem de ferrita proetetóide? Ferrita proetetóide deu 56%. 56%. Quanto que deu de ferrita eutetóide? 39%. Quanto que deu de sementita? Sementita deu 5%. Ou seja, somando ferrita proetetóide, que está fora da perlita, com a eutetóide, que está dentro da perlita, com a sementita eutetóide, isso daqui tem que dar 100%. Certo? Porém, a soma desses dois aqui é quem? É perlita. Quanto que tem de perlita? 44%. Porque nós vimos ali na letra A, ó, 44%. E o que mais que nós vimos na letra B? Qual que é a quantidade de ferrita total? É ferrita dentro e fora. Ferrita total deu isso daqui. Essa é a ferrita total. Que deu 95, né? 95%. Show? Tranquilo? Aí, para fechar esse assunto, pessoal, estão quietinhos, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão vivos aí? Sim, agora. Vocês estão tristes que o Flamengo perdeu ontem? Tô ouvindo, professor, tô ouvindo. Só absorvendo. Tá. Vocês estão tristes que o Flamengo perdeu ontem? O que está acontecendo? E ele nem responde, tá vendo? É só Solange. Então é isso, ó. Deixa eu ver se acabou. A parte de cálculo é essa, ó. Aí se fosse um aço maior teor de carbono. Deixa eu deletar, não vai ficar muito bagunçado. E se fosse um aço, pessoal, vamos levar em consideração aqui, ó, um aço com 1% de carbono. Vou colocar ele aqui, ó. 1% de carbono. Esse é um aço hipereutetóide. Concorda? Então, primeira pergunta. Qual a quantidade de de sementita proeutetóide de perlita? Vai ser isso daqui, ó. Essa conta, ó. Aqui tem sementita proeutetóide e aqui tem perlita. Como que a gente faz o cálculo? Se eu quero calcular perlita, eu pego o lado oposto. Vai ser 6,7 menos 1%, divide pelo total. 6,7 menos 0,76, que é o que estava valendo aqui. Essa vai ser a quantidade de perlita. 6,7 menos 1 vai dar 5,7. 5,7 dividido aí por 6 praticamente, né? 6,7 menos 0,76. Faz a conta. Vai dar perlita, chutando aqui, vai dar 80%, tá? De perlita. Até mais, né? Mas mais ou menos é 80%. O que sobrou é sementita proeutetóide, é que se formou antes da fase da temperatura tetóide.
Aí, essa seria a letra A. Aí, a letra B. Qual que é a pergunta da letra B? Calcule a quantidade de ferrita total e cementita total. Aí, como que a gente vai fazer? Esse ponto não sai do lugar, ó. Ele é o teor de carbono, né? É o aço. Esse daqui é cimentita total. E aqui, ó, agora é ferrita, que é a ferrita total. Como que calcula? E aí esquece essa perlita. A perlita saiu, porque se eu estou calculando o total, é tudo que está dentro ou fora da perlita. Então a perlita não existe mais. Se eu quiser saber a quantidade de cementita total, eu pego o lado oposto, ó. Vai ser 1 menos 0,022 e divide pelo total. O total é esse, ó, 6,7 menos 0,22. Aí calcula a quantidade de cementita total. E aí, nós vamos ter esses dois valores aqui, ó. Nós vamos ter a cementita total, a cementita protetóide. A protetóide é a letra A. A total, letra B. E a letra C seria, calcule agora a quantidade de cementita eutetóide. Aí a subtração, se esse deu 80% ou esse deu 30%, aí é o que sobrou para cá, tá? E a quantidade de ferrita total é a própria eutetóide, porque a proeutetóide não existe, tá? Lembre disso que as duas são concorrentes, né? Para um aço, onde que está escrito isso? Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui. Para o aço hipoeutetóide, tem perlita, tudo tem perlita, tá vendo? Esse tem perlita, perlita, perlita. Só que no aço hipoeutetóide, menor que 0,66, tem perlita mais ferrita. Ferrita proeutetóide, aquele grão branco. No aço eutetóide, só tem perlita. E no aço hipereutetóide, tem perlita mais cementita. Então, as fases proeutetóides, elas são concorrentes. Ou aparece ferrita, ou aparece cementita. Por isso que aqui, ou aparece esse, ou aparece esse. Então, para um aço de baixo teor de carbono, assim, um aço menor que um aço hipoeutetóide, sempre vai ter ferrita proeutetóide, nunca vai ter cementita proeutetóide, porque ele se forma só nesse campo aqui, ó, para frente, para a direita, né, do ponto eutetóide. Para a esquerda só tem quem? A ferrita proeutetóide. Tá bom, pessoal? É meio revisão e meio aprendizagem, né? É tanto tempo que a gente teve aula, né? Show? Alguma dúvida? Aí depois, para complementar, a gente faz os exercícios da lista, tá? Aí a terceira lista. Para fechar o capítulo 9, influência do elemento de liga. Aí, olha só, adições de elementos de liga causam mudanças no diagrama ferro-cementita, né? Ferro-carbono. Olha só, por exemplo, titânio extremamente grosseiro, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o níquel. Esse daqui é a temperatura eutetóide. Qual que é a temperatura eutetóide? A temperatura eutetóide, ela é 723 ou 727, né? Ela está por aqui, ó. Esse é 700, aqui é 700 e pouquinho, ó. Se colocar 10% de níquel, o que acontece com a temperatura? Ele cai de 723 para 580, mais ou menos. Então, aquele ponto, ele vai cair. E o que vai acontecer com a composição, que era 0,76? Níquel ali amarelo, ó. 10% ele cai para 0,5. Então, a ideia só... Deixa eu ver se eu lembro ali. Deixa eu deletar essa bolsa. Se colocar níquel, 10% de níquel, essa temperatura 723, ele cai para 500 alguma coisa.
E esse ponto aqui, que é 0,76, ele cai para 0,5. Então, esse passa a ser o novo ponto tetóide. É como se o gráfico estivesse fazendo algo assim, ó. Certo? Com acréscimo de elemento de liga. É isso que está falando para a gente essas linhas aqui, tá vendo? Ó? A temperatura caiu para 580 e a composição, 10% está aqui, ele caiu aí para menos 0,5, 0,4, 0,45 mais ou menos, ó, nesse ponto. Se for titânio, extremamente grosseiro, né? Causa uma deformação muito grande no gráfico, né? E outros elementos aí. De tal forma que aquilo lá é a condição de equilíbrio, né? Diagrama ferro-carbono, que é o equilíbrio. Tá? Se colocou elemento de liga, aí aquele diagrama ele serve como base, mas ele já não é mais um diagrama real, né? Influenciador de carbono, isso já apareceu várias vezes, esse gráfico, né? O que acontece quando aumenta o teor de carbono? Aqui está 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1% de carbono. Quando aumenta o carbono, a dureza aumenta, a resistência aumenta e o alongamento, né, da utilidade diminui. Ok? É isso. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Sim, professor. Então vamos lá, capítulo 10. Transformação de fases metais. O capítulo 9 era equilíbrio. Tá? Espera só um minutinho aqui. Então, continuando. Capítulo 10. Então, o capítulo 9, vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Bom, né? Estamos sim, professor. Então, olha só. No capítulo 9, nós vimos a parte de condição de equilíbrio. O diagrama do capítulo 9 é o equilíbrio. Por equilíbrio, a gente entende um resfriamento muito lento ou um aquecimento muito lento, tá? Quando o resfriamento é rápido ou não é mais na condição de equilíbrio, aí foge do capítulo 9. Aí a gente entra no capítulo 10. Tá? Então vamos lá. A grande vantagem aí dos metais, né? Grande variedade de propriedades mecânicas. Nós já vimos mecanismos de aumento da resistência, capítulo 5, né? Resistência mecânica, né? Que é o refino do grão, solução sólida ou encurramento. E agora nós vamos ver mudança de propriedade mecânica, só que agora baseado em temperatura, né? Na forma devido à alteração na microestrutura do material. Tá? Então, aí existem algumas definições rapidamente aqui, né? Taxa de transformação, a transformação não ocorre instantaneamente, né? Então demora um tempo para transformar. Quanto mais lento, né? Então, assim, quanto mais a condição de equilíbrio, é o que nós chamamos de diagrama de fases ou diagrama de equilíbrios, né? E existem alguns estados que são chamados meta-estáveis, que não é equilíbrio, é fora do equilíbrio, mas que pode persistir por um período de tempo muito longo. Então agora vão começar a aparecer estruturas que pode existir não sendo equilíbrio. Qual que é a condição de equilíbrio na temperatura ambiente no aço? É ferrita e perlita, um aço hipoeutetoide. Mas agora vão aparecer outras coisas, tá? Então, toda vez que faz um aquecimento do material,
ou um resfriamento, existe aí um fenômeno chamado superresfriamento ou superaquecimento, ou seja, a ideia é o seguinte, imagina, por exemplo, esse diagrama aqui, ó. Imagina, por exemplo, se eu estou resfriando, qual a temperatura que o material deveria deixar de existir a austenita? 727, certo? Quando o material chegou aqui, eu estou resfriando, vamos pegar o eutetóide, né? Ele está na austenita, tá? Até aqui, 728, ele é austenita. 727, equilíbrio, mudança de fase, né? Ele deixa de ser austenita e passa a ser perlita. Daqui para baixo, 726, ele já é só perlita, 100%. Só que dependendo, isso daqui na condição de equilíbrio, uma condição muito lenta, né? Só que quando a gente aquece um pouquinho mais rápido ou resfria, pode acontecer e vai acontecer do material chegar aqui a 730 e ele ainda, no aquecimento, ele ainda ser perlita. Ou vai estar no resfriamento aqui, ele chegar a 700 graus Celsius e ele ainda ser austenita, tá? Então, então, por isso aqui, ó, a curva ela é deslocada de 10 a 20 graus, tá? Então, por exemplo, quando vai fazer tratamento térmico, o material tem que chegar normalmente na fase da austenita. Depois a gente vai falar de tratamento, né, no capítulo 11. Mas, na prática, quando vai se fazer, eles olham esse valor aqui, mas eles têm que considerar uma margem, porque o aquecimento está acontecendo, eles não podem chegar exatamente, vamos pegar aqui, ó, nesse aço, vamos supor que seja 900 graus. Ele não pode chegar só a 900 e fazer o tratamento. Por quê? Porque aqui ele ainda não terminou a transformação. Então ele joga uns 50 graus para cima, se aqui é 900, ele joga 950 para garantir que todo o material virou austenita. E aí faz o tratamento. Certo? A mesma coisa no resfriamento, mas o resfriamento é menos importante, né? O aquecimento é mais importante por causa da fase austenita, mas eu não posso considerar que se ele chegou no 727, ele já mudou de fase, tá? E não é exatamente isso que vai acontecer. Então, o que acontece com a austenita? A austenita, quando ele é resfriado lentamente, o que tem que acontecer? Vira perlita mais uma fase proeutetoide. Não é isso que nós vimos no capítulo passado? Nós vimos que se for aço hipoeutetoide, vai formar perlita mais ferrita. Se for o eutetoide, perlita. E se for hipereutetoide, perlita mais cementita proeutetoide, tá? Então, isso que está acontecendo. Então, no fim das contas, sempre vai ter ferrita, aqui na verdade é E, né? Ferrita e cementita, tá? Esquece esse ovo aqui. Porque vai ser, a fase proeutetoide é ferrita ou cementita, né? Mas no contexto geral aqui, sempre vai ser ferrita e cementita, tá? Dentro ou fora da perlita. Então, esse resfriamento lento, ele é o que nós vimos no capítulo passado, né? Porém, o que pode acontecer? Se a austenita não for resfriada lentamente, mas for um resfriamento rápido, o que vai acontecer com ela? Ela vai se transformar numa outra estrutura chamada de martensita, tá? Resfriamento rápido, tira a peça do forno e joga na água, ou joga no óleo, então vai ser martensita. E essa martensita, quando ela é reaquecida, ela vira uma martensita, o reaquecimento chama de revenido, tá? Então forma aí uma estrutura chamada martensita revenida. Isso que nós vamos ter quando tem um resfriamento rápido. Todo mundo já viu aí em filme, em documentário, sei lá, os ferreiros, né? Pegam um material, coloca no forno e depois joga na água, não viram? O que ele está fazendo é esse austenita virando martensita, um resfriamento rápido, tá? Mas existe um terceiro ainda, que é um resfriamento moderado, e daqui a pouco eu vou falar o que é moderado, tá? Deixa esse moderado entre aspas, mas que forma uma estrutura chamada de bainita, que não é nem perlita e nem martensita, tá? Muito nome, pessoal? Esquisito ou não? Eu tenho só uma dúvida, questão de curiosidade, né? Esse ponto que o senhor falou do filme aí, a quantidade de vezes que ele faz esse processo de resfriamento altera alguma coisa? Não. Não, né? Ele aquece e resfria? É isso? Isso.
Isso. Não, o que acontece é o seguinte, quando você vê em filme ele aquecendo, e aí ele aquece e vai dando martelada, né? Tem um cachorro no vizinho aqui que não... Mas aí ele vai dando martelada, né? Aí quando ele vai dando martelada, a temperatura... Porque um processo... Deixa eu voltar para cá. Normalmente os processos de conformação mecânica, laminação, forjamento, trefilação, extrusão, são feitos aqui na fase da austenita. E tratamento térmico também. É mais fácil moldar o material, tá? Então, o material, ele aquece, aí fica vermelho. Quando está vermelho, ó, naquela barra vermelha, é porque ele está nessa fase da austenita. E aí o cara vai martelando lá, vai moldando, né? Só que daí ele vai perdendo temperatura. Aí o que o cara faz? Joga para o forno de novo, para aumentar a temperatura, para formar de novo a austenita, porque ele vai sendo resfriado. Quando joga na água, aí é outra coisa. Ele está fazendo têmpera, ele está fazendo esse processo rápido aqui, ó. Certo? Então, o processo de têmpera, ele é a última fase. Se jogar na água, aquecer de novo, perdeu têmpera, perdeu martensita. Não existe duas têmperas. Entendeu? Aquece, joga na água, resfriou. Às vezes o cara quer resfriar rápido, né? Mas aí ele fica com uma estrutura martensita. Aí tem que reaquecer de novo. Reaqueceu e joga na água de novo, né? Então, assim, não tem duas têmperas. Né? Ele aumenta muito a dureza. Depois a gente vai falar da estrutura aqui. Essa estrutura é muito dura. Por isso que é a última fase. Certo? Beleza? Beleza, entendi. Obrigado. Tá. Só um minuto. Show? Show? Vamos lá. Diagramas isotérmicos. Iso, temperatura constante, né? Então, vamos abordar a transformação da austenita. O que está acontecendo? A austenita tem que virar perlita. Essa é a condição normal, né? Pensando no ácido eutetoide, tá? No ácido eutetoide, a austenita vira perlita. Essa é a condição de equilíbrio. Porém, a austenita pode virar bainita e pode virar martensita. Esse daqui esquece por enquanto, tá? Como que a gente vai enxergar essa transformação da austenita? Através de um diagrama chamado diagrama TTT. Tempo, temperatura e transformação, tá? Também chamado de curvas em C. Então, o que acontece? Com o resfriamento, a austenita tem que transformar em quê? Ferrita e cementita. Né? A perlita é ferrita e cementita. Então, pode estar dentro, pode estar fora da perlita, tá? Aí, o que vai acontecer, então? Vamos imaginar esse aço aqui, que é um aço eutetoide. É mais fácil da gente entender. Então, a composição eutetoide, o que tem que acontecer? De acordo com o diagrama, né? Só voltando aqui no diagrama, ó. Nessa composição eutetoide, esse 0,8 aqui é o 0,76. Tá? Normalmente a gente aproxima, até quando cai em concurso, alguma coisa do tipo, esse 0,22 no concurso ele vira 0, esse 0,76 é o 0,8. Tá? E aqui é 6,7 mesmo. Fica fácil de fazer conta. Tá? Por exemplo, se for o aço 1040, 0,4, ele vai ter metade de ferrita proetetoide e metade de perlita. Porque vai ser, se aqui é 0, aqui é 0,8, né? Vai ser exatamente a metade, tá? Então fica fácil de fazer conta. Se for o aço 1020, ele vai ter 75% de ferrita e 25% de perlita. Se for o aço 1060, ele vai ter 1060, ele vai ter 75% de perlita e 25% de ferrita. Tá? Então fica fácil de fazer conta. Então, se alguém vê no concurso, se alguém vê uma prova de concurso, esse 0,76 ele arredonda para 0,8. Até porque, qual aço que é o 0,76? É o aço 1080. Tá? Ele varia de 0,75 até 0,85. Né?
Então, é um ácido de 80, mas que, para ser exato, né, teria que ser 0,66% de carbono para ser esse ponto. Mas, o que a austenita tem que transformar? Tem que virar todo perlita. Essa é a condição da austenita. E se for resfriado rapidamente até 600 graus Celsius, ele demora 2 segundos para começar e em 9 segundos ele terminou, certo? Essa é a taxa de transformação, ó, 50 a 100. Se for até 650 graus Celsius, estão vendo o que está acontecendo aqui? Ó? Vou voltar para cá. O material, nessa composição, ele é resfriado rapidamente até 600 graus Celsius e verifica a taxa de transformação. Aqui ele tem que transformar 100% em perlita, né? Mas quanto tempo ele demorou? A 600 graus Celsius, 9 segundos para transformar. Se a temperatura for 650, uma temperatura mais alta, ele vai começar em 9 segundos e vai demorar aqui 60 segundos. E se for 675, ele vai demorar 30 segundos para começar e vai terminar aqui com 600 segundos, né? Ou seja, se esfriar rapidamente aqui, ele vai transformar, mas ele demora para transformar, certo? Mas ele vai virar todo ele perlita, beleza? Quanto mais para baixo estiver, por exemplo, se for esfriado até 400 graus Celsius, 1 segundo ele já começa, em 5 ele terminou, né? Ou seja, ele transforma mais rápido, né? Mas abaixo dessa temperatura, sempre ele vai transformar, só que ele demora mais tempo, tá? É isso que está mostrando essa taxa de transformação. Aí, só que essa forma de visualizar é uma forma ruim, né? Aqui só para teste, né? Laboratório. Aí a forma da gente visualizar de fato vai ser essas curvas em si, ó. Na verdade, aqui está só um pedaço da curva, que ela representa o seguinte, ó. Vamos imaginar essa temperatura, 675. Que temperatura que é essa? Ó? Essa temperatura eutetoide, 727. Quando que essa... Então, o que está acima é a austenita, ó, acima dessa temperatura. Abaixo ainda é austenita, só que ele tem que transformar em perlita. Ó. A linha vermelha é perlita inicial, a linha verde, perlita final. Então, olha só, se esfriar até 675 graus Celsius e manter a temperatura constante, o tempo aqui, 0, começa a contar. Quando chegou aqui, em 20 segundos mais ou menos, começou a transformar. Tocou a linha vermelha porque começou a transformação. E aí começa a transformar, até que chegou lá no fim 100% na linha verde. Aqui terminou a transformação, 100% foi transformado. Toda a perlita virou perlita. Essa linha vermelha mostra os 50%, né? Mas agora, aquela linha de 600, ó, se for resfriado rapidamente até 600, quando chegou nesse ponto, 1 segundo praticamente, né, começou a transformar. Quando chegou aqui em 9 segundos, terminou a transformação. Se a temperatura for 720 graus Celsius, ele vai demorar um tempão para começar, ó. Aqui começou a transformação. E vai demorar um tempão para terminar. Essas duas linhas, elas se encontram, né? Em algum momento, elas se encontram em cima dessa linha eutetoide, ó. Então, ela vai demorar muito para começar e vai demorar muito para terminar. Mas ela vai transformar, certo? É isso que está acontecendo aqui. Então, olha só. Resfriamento rápido, até 600 e poucos graus Celsius aqui. Manteve temperatura constante. Até o ponto C, aqui mais ou menos, ó, a escala logarítmica, vamos chutar aqui, 3 segundos. Não aconteceu nada, o material ainda é austenita. Tocou a linha vermelha. Essa linha vermelha é transformação em perlita. Começou a transformar. Tá vendo aqui, ó? A austenita, perlita. Começou a transformar. Quando chegou na linha D, nesse ponto D aqui, na linha verde, 100% virou perlita. E aí, a partir daqui, o material já é perlita. Aí não importa mais a taxa de resfriamento. Entenderam a transformação aqui, pessoal? Alguma dúvida? A austenita, tudo aqui é austenita, ó. Tudo que está do lado de fora é austenita. Só que, olha só, se for resfriado aqui 900 graus até 727, ele vai parar aqui, ó.
certo? Ele nunca vai transformar, né? Ele nunca vai tocar essa linha vermelha, então ele vai ficar constante aqui. Ele só toca a linha vermelha quando ele abaixa dessa temperatura, tá bom? Show? Digita presente aí, pessoal. Aí a perlita é o seguinte, ó. Existe um negócio chamado perlita grossa e perlita fina, tá? Quem que é perlita grossa, quem que é perlita fina? Aqui, quando o material ele é resfriado nesta região, ele demora muito para transformar. E essa demora a gente pode entender como difusão. Lembra no capítulo... Qual capítulo? 4, né? Que nós tratamos a respeito de difusão, que é movimento de átomos, o material ele se equilibrando, né? Então, se o material demora muito para transformar, ele começa a formar camadas mais grossas de cementita e de ferrita, de cementita e de ferrita. Então, essas camadas mais grossas, a proporção é a mesma, tá? Essa perlita é idêntica a essa, em termos de proporção. Mas, quando o material tem mais tempo para transformar, ele forma o que nós chamamos aqui de perlita grossa, tá? Porém, se for resfriado aqui embaixo, ele tem pouco tempo para transformar. Olha só, aqui vai ter vários minutos, né, dependendo do caso, ou várias horas para transformar. Aqui não, aqui ele tem poucos segundos, mas ele tem que transformar. Então, quando ele tem poucos segundos para transformar, ele já vira de uma vez a austenita virando perlita, em camadas lamelares. E aí forma essa perlita que nós chamamos de perlita fina. Então, isso daqui é a mesma resolução, é o mesmo material, é a mesma perlita, a mesma composição, tudo igual. Só que o do lado direito, ó, a mesma resolução, 10 micrômetros, né, de distância aqui. Só que essa daqui... do lado direito, o resfriamento foi rápido, ele aconteceu aqui, ó. Então demorou pouco tempo para a austenita virar perlita. Do lado de cá não, demorou muito tempo. Então aqui teve uma camadas maiores, né? Então essa foto do lado esquerdo é perlita grossa, essa do lado direito é perlita fina. E isso também já começa a alterar a propriedade mecânica do material. A perlita grossa que forma aqui, ela é mais dúctil, mais tenaz, menos dura, menos resistente. A que está aqui, ela é mais dura, mais resistente. Tá bom? Mas tudo é perlita, tá? Então isso aqui tudo é perlita. Agora, e se não for um aço eutetoide? Né? Se não for um aço com 0,76% de carbono? Se for um aço com mais carbono ou menos carbono, né? Vamos supor um exemplo aqui com aço 1,13% de carbono. O que tem que acontecer no aço 1,13? Vamos para o diagrama inicial primeiro. Ó. Esse diagrama. 1,13 está aqui, né? Então, a austenita ela tem que transformar primeiro em cementita proetetóide, até chegar aqui. E depois perlita. Então, vamos ver no diagrama. Observe a relação, né, do diagrama do capítulo 9 com o diagrama do capítulo 10, né? Lá é a condição de equilíbrio, aqui é a condição real, né? Então, aqui, quando a austenita ela vai ser transformada, vamos pegar 700 graus Celsius, resfriou rapidamente, começou a transformação. O que significa esse trecho aqui, ó? Esse C de cementita. Então, a austenita vira cementita até chegar nesse ponto. Daqui para cá, aí é perlita inicial, perlita final. Então, formou cementita proetetóide, e aqui formou perlita. Semelhante ao que estaria acontecendo no diagrama, nesse trecho aqui, formando cementita, e nessa temperatura constante, formou a junção de cementita com ferrita, né? Formou a perlita. Então, esse trecho é que a gente está enxergando lá de cementita proetetóide. Entenderam, pessoal? Isso que está falando aqui, ó, da fase proetetóide, né? Esse material aqui, ele tem que ter agora uma fase proetetóide, que é essa outra curva. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tranquilo, professor.
Todo mundo está presente aí? Hoje. Vamos lá. Vamos parar por hoje? Chega uma hora que minha garganta vai pifando, minha cabeça já pifou já faz tempo. E vocês também não aguentam mais ouvir eu falando, né? Certo ou não? Beleza. Só um minuto. Aí amanhã eu continuo aqui porque hoje foi a austenita virando perlita. Aí amanhã a gente vai ver a austenita virando bainita e depois martensita, tá? Aí termina o capítulo 10 amanhã, se Deus quiser. Aí, pessoal, é o seguinte. Com relação ao trabalho, o que eu pensei? Eu pensei em não dar prova na semana de prova nossa, tá? E aí, vocês fariam, deixa eu lembrar aqui que tem um monte de matéria, eu esqueço, cara. Smart. Tá, aí eu passei um trabalho, cada um de vocês tem um trabalho para fazer a apresentação, certo? Que é aquele mesmo trabalho que vocês entregaram no primeiro bimestre, só que agora é a apresentação, certo? Então, tá em dupla lá, né? Cada dupla lá, às vezes é individual, às vezes tem trio, né? Mas é fibra de carbono, latão, estanho, bronze, cerâmica, tem um monte de temas. Então, esse daí vocês vão fazer... Deixa eu ver. Deus, Brandão. Eu dou presença com o Matheus aqui. Então, a apresentação, ela vai ficar... A apresentação, ela vai começar no dia... Deixa eu ver certinho aqui, ó. Então, amanhã eu vou terminar o capítulo 10. Aí, a semana que vem, capítulo 11 e 12, tá? Então, no dia 11 de novembro, a gente começa a apresentação, tá bom? Beleza, pessoal? Então, dia 11 de novembro. Tá, ok, professor. Vai ter alguma ordem dessa apresentação ou não? Não, é a ordem de chegada. Eu vou começar às 6 horas, né? Uma quinta-feira, 6 horas, né? Entrou aqui, a gente já começa a apresentar. Tá? Beleza, Laura, beleza. E aí, o trabalho de ferro fundido é para fazer um trabalho que vai valer como prova, tá? Beleza? Tá, ok. Esse vai ser só a parte escrita para te entregar, certo? Certo, parte escrita. E aí eu acho que eu considerei individual, eu não lembro mais se eu passei individual ou não. Acho que foi a mesma dupla, não foi isso?
Se eu não me engano, foi a mesma dupla. Acho que eu vou falar, então pode usar a mesma dupla aí, e aí vocês façam um trabalho de ferro fundido. O ferro fundido são 4 tipos: nodular, cinzento, maleável e branco. Então, é para falar dos tipos, é para falar da estrutura, de nomenclatura, né? Eu coloquei alguns parâmetros ali. Então, vocês detalham e, por favor, não copie, tá? Faça decente, né? Tá? Isso daí vai estar valendo como prova, tá bom? Quanto mais caprichado, melhor vai ser a nota. E quem está fazendo Achou? trabalho em trio? Faz a mesma coisa, Mayara. Vale para a dupla e para o trio, tá? E esse trabalho, ele é para ser entregue até o dia 19. 19, tá. Que é uma sexta-feira na semana anterior à prova, tá? Professor, não poderia ficar por dia da prova, não? Já que não vai ter? Não, porque no dia da prova eu já vou estar corrigido. Aí eu já entrego a nota. Você tem um mês para fazer a prova, ainda outra mês. Entrega semana antes, daí você não o problema é que todo mundo fala a mesma coisa. Aí o Lennon já começou a fazer agora. Entrega logo, já faz para a semana que vem, aproveita esse feriado. E é isso aí, Lara. Jantei. Eu e a Ana. Beleza? Porque daí depois já fecha esse negócio, tá? Pessoal, tranquilo? Vamos fechar por hoje? Amanhã eu termino o capítulo 10, beleza? Valeu, Hilário. Bom descanso aí. Valeu. Valeu, professor. Até amanhã. Valeu, professor. Obrigada. Valeu. Vai ter todo mundo de férias. Boa noite, professor. Matérias, né? Se Deus quiser, Renato.